Por volta do início dos anos 60, uma época de crise, tensão e muitos segredos, o Brasil se viu no centro de uma trama que poucos imaginavam. Um presidente que renuncia do nada, e um vice que é barrado pelos militares, e um governador que desafia o sistema com microfones e tanques. Tudo isso enquanto potências como Estados Unidos, China e até mesmo Cuba tentam entrar neste jogo. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Documentos sigilosos guardados por décadas e liberados só em 2025 por Donald Trump revelam que a CIA estava de olho em cada passo, puxando cordões que mudariam o destino do país. Esses arquivos, originalmente ligados ao assassinato de John F. Kennedy, escondiam uma rede de espionagem, propaganda e interesses internacionais que cruzavam o Atlântico. O que Jânio Quadros sabia antes de jogar a toalha? Por que João Goulart, o Jango, era tão temido? E o que Leonel Brizola fez para colocar o Brasil na mira de Washington, Havana e Pequim? A resposta está nas cartas, telegramas e relatórios que vieram à tona, mostrando um Brasil que não só era espectador, mas também peça-chave num tabuleiro global. O que você vai descobrir a seguir é mais intrigante do que qualquer ficção. Mas antes, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. 25 de agosto de 1961. Nesse dia, o Brasil testemunhou um evento que abalou as suas estruturas políticas. Jânio Quadros, presidente recém-eleito com uma avalanche de votos, mais de 5,6 milhões, um recorde na época, abandonou o cargo após apenas 6 meses e meio no poder. Ele havia assumido em 31 de janeiro daquele ano e carregava uma vassoura como símbolo de sua promessa de limpar a corrupção do país. Ele entregou uma carta de renúncia ao Congresso e deixou Brasília rumo a São Paulo. Na carta escrita em tom enigmático, ele mencionava forças terríveis que o teriam pressionado, mas ele nunca explicou o que realmente eram. Até hoje, o que passou pela mente de Jânio permanece um mistério envolto em especulações. A saída repentina de Jânio Quadros não foi apenas um choque interno. Ela reverberou além das fronteiras, especialmente nos Estados Unidos, que acompanhavam o Brasil com atenção redobrada. O mundo estava imerso na Guerra Fria, uma disputa feroz entre os Estados Unidos e a União Soviética que transformava qualquer instabilidade política em um risco potencial. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e posição estratégica na América Latina, era visto como um ponto crucial no mapa geopolítico. A renúncia de Jânio acendeu uma luz vermelha em Washington, onde qualquer sinal de desordem que pudesse abrir brechas para a influência comunista era motivo de alarme. Os documentos da CIA liberados em 2025 mostram que a agência americana já mantinha um dossiê detalhado sobre o país, com agentes e informantes coletando dados em tempo real. Aquele 25 de agosto marcou o início de uma crise que ninguém podia prever até onde iria. Com Jânio fora de cena, a sucessão recaiu sobre o vice-presidente João Goulart, conhecido como Jango. Só havia um problema. Jango estava a milhares de quilômetros dali, em uma visita oficial à China comunista, liderada por Mao Tse-tung. Ele fazia parte de uma missão diplomática para estreitar laços comerciais. Mas a viagem planejada antes da crise caiu como uma bomba no time errado. Os militares brasileiros, liderados por figuras como Odílio Denis, ministro da Guerra, Gabriel Moss, da Aeronáutica e Silvio Reck, da Marinha, cerraram fileiras contra a posse de Jango. Para eles, não era apenas um político de ideias progressistas, defensor de reformas trabalhistas e amigo dos sindicatos. Na visão dos generais e dos setores conservadores, Jango representava uma ameaça real, alguém que poderia alinhar o Brasil ao bloco soviético. A fama dele vinha de longe. Ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, Jango tinha apoiado aumentos salariais polêmicos, como o do salário mínimo em 1954, o que já o colocava na lista negra dos anticomunistas. A crise se instalou com força. O país ficou sem comando, claro. O presidente havia renunciado, o vice estava no outro lado do planeta
e os chefes das Forças Armadas declararam publicamente que vetariam a ascensão de Jango. Odílio Denis chegou a afirmar em nota oficial que a posse do vice era inconveniente à segurança nacional. Reuniões tensas ocorreram no Ministério da Guerra, enquanto tropas foram posicionadas em pontos estratégicos como Rio de Janeiro e São Paulo, sinalizando que os militares estavam dispostos a agir. O Congresso pressionado tentava encontrar uma saída, mas o vácuo de poder era evidente. Nos Estados Unidos, a CIA acompanhava cada movimento com telegramas trocados entre Washington e a Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Os relatórios apontavam uma preocupação crescente. Se Jango assumisse, o Brasil poderia se tornar um flanco vulnerável na América Latina, uma região em que os americanos viam como seu quintal. Foi nesse cenário caótico em que Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, emergiu como uma peça inesperada nesse tabuleiro. No calor da crise desencadeada pela renúncia de Jânio Quadros, enquanto os militares articulavam para impedir a posse de João Goulart, uma figura emergiu com força suficiente para alterar o curso dos acontecimentos: Leonel Brizola, o então governador do estado do Rio Grande do Sul. Brizola não era um político comum. Aos 39 anos, ele já carregava uma trajetória marcada por determinação e carisma. Cunhado de Jango, sua esposa, Neuza Goulart, era irmã do vice-presidente. Ele havia sido eleito governador em 1958 com uma plataforma progressista, defendendo educação e justiça social, o que lhe garantiu apoio maciço entre trabalhadores e camponeses. Quando os ministros militares Odílio Denis, Gabriel Moss e Silvio Reck declararam publicamente sua oposição à ascensão de Jango, Brizola viu o risco de um golpe contra a Constituição e decidiu agir. Em 27 de agosto de 1961, apenas 2 dias após a renúncia de Jânio, Brizola tomou a iniciativa ousada. Ele ocupou o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, e transformou o local num quartel-general de resistência. Dali, ele comandou a campanha da legalidade, uma mobilização que uniu civis e militares leais à ordem constitucional. Brizola reconquistou a Rádio Guaíba, uma das mais influentes do Sul, e passou a transmitir discursos inflamados, convocando o povo a defender a democracia. Aqui no Rio Grande do Sul, a Constituição será respeitada. João Goulart é o vice-presidente legítimo e ele assumirá o poder, declarou em uma das falas que ecoaram pelas ondas do rádio. Ele conseguiu o apoio do Terceiro Exército, sediado em Porto Alegre e comandado pelo general José Machado Lopes, e após hesitação inicial, alinhou suas tropas à causa legalista. Milhares de cidadãos saíram às ruas, muitos armados com o que tinham em mãos, de revólveres a ferramentas de trabalho, formando barricadas em torno do palácio. A ação de Brizola gerou uma onda de impacto que atravessou o país. Em poucos dias, a campanha da legalidade ganhou adesão em outros estados, como o Paraná e também Santa Catarina, onde lideranças locais ecoaram o chamado pela posse de Jango. Sindicatos, estudantes e até setores da Igreja Católica, como o arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, manifestaram apoio, ampliando a pressão sobre os militares e o Congresso. Os documentos da CIA revelados em 2025 descrevem essa mobilização como um movimento inesperado e desconcertante. Um telegrama datado de 29 de agosto registra que analistas americanos subestimaram a capacidade de Brizola de unir forças tão rapidamente, destacando que sua liderança carismática e o uso do rádio o transformaram em uma ameaça imediata aos planos dos anticomunistas. Para os Estados Unidos, que monitoravam a crise com atenção, Brizola passou a ser visto como uma figura central, alguém cujo potencial revolucionário evocava temores de um levante ao estilo cubano. A tensão durou dias, com o país à beira de um confronto armado. Em Brasília, o Congresso negociava sob pressão, enquanto os militares mantinham sua postura rígida. No entanto, a força da mobilização popular e a lealdade do Terceiro Exército começaram a mudar o cenário. Em 2 de setembro, o general Machado Lopes emitiu um comunicado oficial aderindo à campanha da legalidade, afirmando que suas tropas garantiriam a Constituição. Esse foi o ponto de virada.
5 dias depois, em 7 de setembro de 1961, uma solução temporária emergiu. O Congresso aprovou a adoção do sistema parlamentarista, uma manobra que reduzia os poderes do presidente e abria caminho para a posse de Jango. Tancredo Neves foi nomeado primeiro-ministro, encabeçando um governo de coalizão que buscava apaziguar os ânimos. Jango, que desembarcou no Brasil em 4 de setembro após cortar sua viagem à China, assumiu o cargo em uma cerimônia carregada de simbolismo, mas sob um regime que limitava sua autoridade. A crise parecia resolvida, mas o alívio era ilusório. Os militares e os conservadores aceitaram o acordo com relutância, enquanto Brizola e os apoiadores de Jango viam o parlamentarismo como uma concessão forçada. Nos bastidores, o Brasil permanecia em terreno instável. Os documentos da CIA indicam que os americanos não baixaram a guarda. Relatórios internos apontavam que a posse de Jango, mesmo sob restrições, mantinha o país vulnerável à influência da esquerda, e foi nesse contexto que um elemento novo e explosivo veio à tona. Em meio a essa tempestade política de agosto de 1961, enquanto Leonel Brizola lutava para segurar a posse de João Goulart, um elemento inesperado intensificou a crise. 2 gigantes do bloco comunista, Cuba, sob a liderança de Fidel Castro, e a China, comandada por Mao Tse-tung, decidiram oferecer apoio direto ao governador do Rio Grande do Sul. Um telegrama da CIA, datado de 3 de setembro de 1961, revela que, na semana de 27 de agosto, ambos os líderes entraram em contato com Leonel Brizola por canais clandestinos. A proposta era bem clara: fornecer suporte e até mesmo homens dispostos a cruzar o oceano para reforçar a campanha da legalidade. Esse movimento ele refletia a ambição de Havana e também de Pequim de expandir a sua influência na América Latina, aproveitando o vácuo de poder no Brasil. Porém, essa informação ela chegou aos ouvidos da CIA por meio de uma fonte intrigante. Um professor brasileiro não identificado descrito nos documentos como alguém com acesso privilegiado a círculos de líderes estudantis comunistas. Esse contato, ele possivelmente era um intermediário entre Brizola e os emissários estrangeiros. Ele passou detalhes que a agência americana considerou alarmantes. Naquele momento, Cuba já consolidava sua revolução iniciada em 1959 e buscava exportar seu modelo para outros países da região, um objetivo declarado por Castro em discursos públicos. A China, por sua vez, vivia o auge do grande salto adiante e via na instabilidade latino-americana uma chance de desafiar a hegemonia ocidental. A oferta Brizola não era apenas um gesto de solidariedade, era uma jogada estratégica num contexto de Guerra Fria, onde cada nação disputava aliados em um planeta dividido. A resposta de Brizola, porém, no entanto, frustrou essas intenções. Segundo os registros da própria CIA, ele expressou gratidão pelo apoio moral oferecido, mas ele rejeitou qualquer assistência concreta. A decisão anotada no telegrama foi motivada por um cálculo pragmático: evitar criar um problema internacional. Brizola entendia o peso da situação. Aceitar a ajuda de potências comunistas poderia desencadear uma reação imediata dos Estados Unidos, que já haviam intervido militarmente em lugares como a Guatemala em 1954 para derrubar governos suspeitos de alinhamento com o bloco soviético. E o governador sabia que Washington não hesitaria em agir contra um Brasil percebido como vulnerável ao comunismo. O documento destaca ainda que a proposta de Fidel Castro ganhou alguma publicidade na imprensa brasileira da época. O jornal Correio da Manhã publicou rumores em 31 de agosto, enquanto a oferta chinesa permaneceu nas sombras, só revelada décadas depois com a liberação desses arquivos em 2025. Esse capítulo da história expõe a posição delicada do Brasil num tabuleiro geopolítico em ebulição. Os Estados Unidos, determinados a manter a América Latina sob sua esfera de influência, viam qualquer avanço comunista como uma ameaça direta à segurança hemisférica. Cuba e China, por outro lado, enxergavam no caos brasileiro uma oportunidade de plantar sementes revolucionárias, fortalecendo a sua posição contra o Ocidente. Brizola, no centro desse embate, optou por uma postura cautelosa,
priorizando a posse de Jango sem abrir as portas para um conflito internacional. Enquanto a crise da renúncia de Jânio Quadros e também a ascensão de João Goulart se desenrolavam, a CIA mantinha o Brasil sob vigilância constante. Os documentos liberados por Donald Trump em 2025 mostram que o país era um alvo estratégico essencial para os Estados Unidos. Naquele momento, a América Latina ela era vista como uma barreira vital contra a expansão do comunismo e o Brasil, com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sua população em crescimento e sua posição central no continente, ocupava um lugar crucial nesse planejamento. A instabilidade política de 1961 apenas aprofundou o interesse da agência, que já trabalhava em uma estratégia abrangente para impedir o avanço do bloco soviético na região. Além disso, a propaganda desempenhava um papel central nessa operação. A CIA financiava e também coordenava campanhas que inundavam o Brasil com informações reais, porém cuidadosamente selecionadas, sobre a vida em Cuba e também na China. Relatórios internos indicam que entre 1961 e 1963, a agência colaborou com jornais como O Globo e também o Jornal do Brasil para publicar reportagens que detalhavam o colapso econômico em Cuba após a Revolução de 1959 e as milhões de mortes causadas pela fome durante o grande salto adiante de Mao Tse-tung entre 1958 e 1962. Números que estudos posteriores estimaram entre 15 e 45 milhões de vítimas. Agências americanas de informação, como o Serviço de Informação dos Estados Unidos, ativo na época, distribuíram folhetos e financiavam programas de rádio em cidades e áreas rurais, destacando essas realidades para alertar a população e também os políticos brasileiros sobre os riscos de um alinhamento com o comunismo. As operações da CIA não se restringiam à disseminação de ideias. Durante o governo de João Goulart, entre setembro de 1961 e abril de 1964, os arquivos revelam que Cuba começou a enviar recursos financeiros e apoio logístico a grupos ligados a Leonel Brizola, especialmente a Frente de Mobilização Popular, uma coalizão que defendia reformas como a redistribuição de terras. Um relatório da CIA datado de 10 de abril de 1964, poucos dias após a deposição de Jango, registra que, por volta de 21 ou 22 de março, agentes cubanos entregaram dinheiro e também equipamentos de comunicação a aliados de Brizola no Rio Grande do Sul. O objetivo era reforçar as forças leais a Jango, que buscavam impedir o que viam como um golpe comunista iminente no Brasil. Naquele momento, os militares e setores conservadores já se mobilizavam para conter o que percebiam como uma ameaça à ordem estabelecida, com o apoio indireto dos Estados Unidos. Um documento de novembro de 1962 expõe outra faceta das atividades da CIA. Nesse período, a agência utilizou 2 diplomatas brasileiros lotados em missões consulares no Caribe como intermediários em uma rede de espionagem entre Miami e Havana. Esses funcionários, cujos nomes permanecem sigilosos, transportaram malas diplomáticas contendo cartas codificadas, mapas das costas cubanas e quantias em dólares para financiar operações dentro do regime de Fidel Castro. Sem plena consciência do que carregavam, eles serviam como elos numa cadeia que aproveitava a imunidade diplomática brasileira. Um memorando da CIA destaca que essa tática foi crucial durante a crise dos mísseis de outubro de 1962, quando as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética chegaram ao ápice, com o mundo à beira de um conflito nuclear. Os registros deixam claro o alcance da influência americana no Brasil. A CIA, ela trabalhava para conter a expansão comunista, empregando propaganda para informar e também alertar, rastreando o fluxo de recursos de Cuba e utilizando canais diplomáticos para proteger os interesses do Ocidente. O envolvimento cubano, por sua vez, reforçava as preocupações de Washington, criando um clima de tensão que alimentava a polarização interna. Cada passo, nas ruas do Rio Grande do Sul, nas páginas dos jornais ou nos corredores das embaixadas,
fazia parte de uma luta maior, cujos desdobramentos eles culminaram na intervenção militar de 1964 e marcariam o Brasil por décadas. Os documentos desclassificados em 2025 lançam luz sobre a percepção americana de Leonel Brizola, uma figura em que os Estados Unidos passaram a temer profundamente. Nos relatórios da CIA, ele é descrito como agressivamente anti-americano e um líder com potencial para desencadear uma revolução semelhante à de Cuba no Brasil. Essa avaliação não era exagero. Aos 39 anos, em 1961, Leonel Brizola já havia demonstrado a sua força política durante a campanha da legalidade, mobilizando milhares de apoiadores e também o Terceiro Exército para garantir a posse de João Goulart. Carismático e defensor de causas populares como a educação pública e também os direitos dos trabalhadores, ele conquistara uma base sólida no Rio Grande do Sul, tornando-se um símbolo de resistência após agosto de 1961. Para os americanos, essa combinação o transformava em um alvo prioritário. A renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 havia mergulhado o Brasil em um estado de fragilidade política, e a posse de Jango em 7 de setembro, sob o sistema parlamentarista, apenas intensificou as tensões. Nos corredores de Washington, a CIA via a dupla Brizola-Jango como uma ameaça direta à estabilidade do hemisfério ocidental. Relatórios da agência, datados de 1962 e 1963, apontam que os americanos temiam que o Brasil, sob essa liderança, pudesse se alinhar ao bloco comunista, especialmente com a crescente influência de Cuba na região. Brizola, em particular, era monitorado de perto. Seus discursos inflamados, como os transmitidos pela Rádio Guaíba durante a crise de 61, e suas conexões com movimentos de esquerda, como a Frente de Mobilização Popular, alimentavam a desconfiança. Um telegrama de março de 1963 registra que agentes da CIA infiltrados em Porto Alegre coletavam informações sobre reuniões de Brizola com sindicalistas e intelectuais, temendo que ele estivesse planejando uma radicalização do governo de Jango. Essa preocupação americana cresceu ao longo dos anos seguintes, culminando em um evento decisivo em 64, a saída de Jango do poder em 1º de abril daquele ano. Não foi um movimento abrupto ou ilegal, mas resultado de uma operação militar respaldada por um contexto de vacância e decisões parlamentares. Após meses de instabilidade, marcados por greves, inflação galopante e a pressão de reformas como a agrária, que Jango anunciou em um comício no Rio de Janeiro em 13 de março de 1964, os militares liderados por figuras como o general Humberto de Alencar Castelo Branco iniciaram a mobilização. Na noite de 31 de março, tropas do Exército avançaram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro. Enquanto Jango, sem apoio significativo das Forças Armadas, ele deixou Brasília e seguiu para Porto Alegre. Em 1º de abril, com o presidente fora da capital, o Congresso declarou a vacância do cargo, um ato formalizado pelo presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que assumiu interinamente. No dia 2 de abril, o parlamento chancelou a transição e os militares assumiram o controle, iniciando um regime que duraria 21 anos até 1985. A queda de Jango representou um revés significativo para Cuba, que perdera uma chance de consolidar sua influência na América Latina. Os arquivos da CIA indicavam que Havana considerava o Brasil um terreno fértil para as suas ambições revolucionárias, especialmente com Brizola como aliado em potencial. Após a saída de Jango, que se exilou no Uruguai, Cuba não abandonou seus esforços. Relatórios de 1965 e 1966 detalham que o governo de Fidel Castro continuou a enviar recursos para movimentos de resistência no Brasil, como a Aliança Nacional Libertadora, ANL, e grupos guerrilheiros que surgiriam mais tarde, como a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Treinamentos em campos cubanos financiados por Havana começaram a preparar militantes brasileiros para ações contra o regime militar, incluindo sabotagens e tentativas de insurreição rural.
Apesar disso, o controle já estava firmemente nas mãos dos militares brasileiros e seus aliados americanos, que viam na nova ordem uma garantia contra o avanço comunista. A ascensão do regime militar marcou o fim de uma era de incertezas e início de um período de repressão e vigilância. Os documentos revelam que a CIA celebrou discretamente o desfecho com um memorando de abril de 1964, descrevendo a operação como um sucesso na contenção de uma ameaça iminente. Brizola, exilado no Uruguai ao lado de Jango, permaneceu na mira dos Estados Unidos, mas a sua influência direta no Brasil foi neutralizada. O país, agora sob um governo alinhado ao Ocidente, tornou-se um bastião anticomunista na América Latina, enquanto os ecos das decisões de 1961 a 1964 continuariam a moldar seu destino por décadas. O legado de uma década turbulenta, os eventos dos anos 60, revelam uma verdade inegável. O Brasil daquela era não enfrentava apenas desafios internos, tornou-se um campo de batalha de interesses globais onde a CIA, Cuba e China moviam suas peças com precisão. A renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, a posse conturbada de João Goulart e as ações ousadas de Leonel Brizola emergem como capítulos cruciais que expõem o peso do medo do comunismo sobre o destino do país. A decisão de Brizola de rejeitar o apoio oferecido por Havana e Pequim demonstrou astúcia política, mas não foi suficiente para apaziguar as apreensões dos Estados Unidos. Os documentos, liberados por Donald Trump, funcionam como um portal para esse passado complexo. Essa narrativa construída a partir de telegramas da CIA e relatórios outrora sigilosos oferece uma perspectiva essencial sobre o papel do país em um mundo dividido na época da Guerra Fria. A história exposta aqui convida a reflexão sobre os rumos que foram traçados e os legados que persistem até hoje. Para você que ficou com a gente até o final do vídeo, queira compartilhar as suas impressões ou as suas opiniões nos comentários e também poderão nos dizer se querem mais vídeos com esse tema, dando aí exclusividade aos personagens aqui citados como Jânio Quadros, João Goulart, Leonel Brizola e outros que não foram citados, mas tiveram um papel importante na construção da história política do Brasil. Eu também vou deixar aqui esses outros 2 vídeos interessantes sobre a monarquia. Então você vai lá, clica em um deles, ou nos 2, e assiste. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.